tema é The topic today, virtudes fundamentais para conquistas definitivas. fundamental virtues for Virtudes definitive conquest. fundamentais Definitive para conquest. conquistas definitivas. Quem não quer mais perder nada Who does na not vida? want to miss anything else in life? Quem quer Who wants to conquistar conquer coisas? things? Mas não podemos But we perder can't mais as nossas Lose conquistas. anymore our conquest. Isso implica em vivermos Because de uma this means that forma we need to que Deus live in vai a way nos that the ensinar, Lord is going to teach com us virtudes virtues de of Cristo Christ that have been manifestadas manifested em in our nossa lives. vida. Por isso, That is Paulo why escrevendo a Paul, when he Timóteo, wrote to na primeira carta Timothy de in the first Timóteo, letter to capítulo Timothy 4, versículos 15 e verses 15 to 16, 16 diz say, assim: medita estas Be coisas diligent in these matters. e nelas Give yourself wholly ser to them. diligente. Quer dizer, preste atenção, Pay attention, pratica, practice them. procura viver estas Try to live coisas these para que ways o teu so that progresso everyone may a see your todos progress. seja o teu. Your progress. Quer dizer que você vai Means progredir you're gonna progress, e todos vão and everyone ver? will see. Então vamos meditar esta manhã na palavra Let us meditate e vamos this ser morning diligentes in the word. nesta Let's be prática. diligent Amém? in this practice. Diz o versículo It says 16. in the verse Tem 16, cuidado de ti watch your mesmo life e and da doctrine closely. doutrina. Persevere in Continua them, nestes deveres, because if you porque do, fazendo you assim will save both salvarás tanto a yourself ti and your mesmo hearers. como aos teus ouvintes. Quer dizer que It o que means você that vai whenever you're aprender gonna learn, viver, live, e and receber da receive from parte the de part of Deus God, vai will impactar impact vidas à sua lives volta. around you. Vai causar cause até even o what? quê? Salvação. Salvation. Não aquela Not that salvação que salvation só that only Cristo Christ pode can save, salvar, mas But salvação de salvation muitas of many different situações. situations. E talvez Maybe o seu your progresso progress seja um instrumento de be Deus para atrair para Jesus muita way to gente. Então diga, eu recebo esta Attract many palavra. people to Jesus. Vamos Say, I orar. receive Pai this word. amado e bendito, Beloved Father, in nesta this hora time, this holy santa time, de palavra, a Senhor, expressa, that de palavra expressed, that is manifestada, manifested, a Tua your palavra, word, Jesus, God, ela it não will not volta come para back o to you Senhor empty. vazia. Por isso, nós a receberemos, That is why Pai, we're going com to fé, receive with faith, com ações de graças, thanksgiving certos de que ela to the Lord, cairá na boa terra do because nosso we coração know that it will e produzirá fall frutos in our a hearts and it 30, will a produce 60 fruits of e a 100 por 30, um da 60 semente. and 100 by Fala-nos, one Pai, of the seed. sobre And essas speak to us, virtudes God, about these fundamentais, fundamental porque virtues, nós queremos because we want conquistas to have definitivas daqui para frente. definitive Não mais conquests. erros, No more não mais errors, escolhas no more wrong erradas, choices, não mais no more testemunho que macule testimonies a that- Tua glória, não mais, Jesus, perdas, porque nós estamos aqui That hurt para your ver o que nós nunca heart. vimos, We are para here 'cause andar we na are here visão do to see what we have never Todo-Poderoso seen and e to para walk proclamar in the path of the as Almighty, and manifestações to da proclaim Tua the soberania. manifestations of your Assim nós sovereignty. recebemos And that is how esta we receive palavra this word, acompanhada followed de by sinais, signs, prodígios e maravilhas. E oramos marvels em and nome wonders. de And we Jesus, pray in para a the name of glória de Jesus. Deus. And I'll say Amém. amen. E todo o povo de Deus And all the diga... people of the God Amém. of God say amen. Amém. Amen. Muito Thank obrigada, you, Deacon. Diácono Tiago. Beloved Amados brothers irmãos in em Christ, Cristo, minha família spiritual espiritual, family, família bendita do Senhor, aqueles que Deus, the na family sua that is blessed of the bondade Lord, that in infinita e their soberania, me sovereignty confiou o pastoreio, o have ensino da palavra. trusted the É uma pasture. honra muito grande word. poder falar da parte de Deus. And it's an honor Só to isto speak about the Word of God. bastaria Only para that, alguém only ser a this pessoa mais would be feliz enough e to be the realizada. most Deus realized and ainda me deu happiest person. muitas But God outras has even given me coisas so e much more. realizações. And Mas nesta missão de pregar o Evangelho da graça de Deus, And de to be provocar able uma to reforma preach the gospel of na God vida and das to pessoas de dentro para provoke a fora, reform para que essa in the reforma person from inside também out, so ela that this reform may also contagie outras pessoas, outras contact other famílias, people, other quem families, sabe other bairros, cities, cidades, other quem sabe churches, igrejas, other sistemas systems, other religious religiosos. systems. This Isso is é a um privilege privilégio muito grande para mim e para for você myself and estarmos for you aqui to be esta able to be manhã. here this morning. Então, So, eu quero que I'd você like you to receba receive isso this como vindo as da parte coming do from Senhor, God, direto no direct seu to your coração, heart, porque because Jesus God ama loves you. você. Jesus God ama a loves sua your family. família. Jesus God wants quer the o melhor best para você. of Ele you. morreu na He died on the cruz cross para to consumar consume plano a victorious vitorioso plan e that is perfect. perfeito. Então, So, se alguma If coisa something falha, fails, a falha the nunca failure está no is never in the Senhor. Lord. Ele é He is perfeito perfect em in all todos of os his seus caminhos. Ele é his o paths. autor He's de the toda boa author dádiva. of all good Então nós deeds. precisamos So,
ser we need to maduros be espiritualmente, mature olhar spiritually para so we nós, can look into ourselves sabe? and E aceitarmos quando o Espírito when the vem Spirit e comes acerta and he alguma gives coisa, something right and he makes something right, sabe, lapida and uma he- área que está com uma ponta e está ferindo a nossa própria vida, as nossas finanças, a nossa cuts família, a one nossa area saúde. that is Louvado seja hurting some Deus part por of our- esta palavra que vem our- e muitas vezes ela our life. edifica, And many outras times consola, he mas outras ela exorta também. exhorts some Então, things, he hoje eu builds quero up lhe some falar things, but sobre promessas de Deus. everything is perfect in Todos God. nós And then queremos and ver and cumpridas today I want em to talk nossa about promises vida. of Quem quer God. ver 'Cause promessas all of us want to see cumpridas? promises that are Verdade, fulfilled in né? our lives. Então, nós So, também temos o we also have privilégio the de privilege conhecer to muitas know promessas many de Deus. promises of Nosso God. ministério é um Our ministry is a ministério ministry de conhecimento. knowledge. Nós temos uma We have palavra a word também that is also profética prophetic anual, annually. que não é That it's só not para o just for a ano, year, depois because ela it nos follows us acompanha throughout a our vida whole toda, life. não é Isn't it verdade? true? But Mas nós we are estamos also também iniciando um starting a período period de 7 of 7 anos, um years, período que Deus nos a deu period that God gave profeticamente us na passagem do prophetically in ano, the de passage of 7 the anos year, de 7 vacas years gordas, of de fat aumento, cows, expansão, of crescimento, expansion, of fartas growth, colheitas, of progresso. plentiful harvest, of E nós não progress. podemos ser So we cannot be negligent negligentes quanto when às virtudes the de virtues of Cristo God que devem se manifestar em that will nossa be vida. manifested in our Nós lives. precisamos, And we amados, need to, entender que beloved, Deus quer o understand nosso that the Lord bem-estar. wants our well-being. Deus quer que a The gente Lord wants prospere. us to Sim, prosper, yes. Deus quer que The a Lord gente wants us seja to be honored honrado in this nesta earth. terra. God Deus quer. wants- why? Por quê? Porque Ele Because sabe He que o knows nosso that our testemunho testimony vai will impactar outras impactate other pessoas. people. O nosso Our testemunho testimony vai will fazer not com que as only make- pessoas conheçam a Cristo but will através make da nossa people vida. know Então, Christ through Deus our quer lives. nos So abençoar God em wants to todas bless us as in all áreas. of our areas. Agora, But now, nós não podemos we ser can't be negligentes na in the questão matter das of virtues, virtudes, da in the maneira way de that we viver. live. Por Why? quê? Porque Because não it does adianta not nós matter that termos, we sabe, um have a carro, car, um carro car do of the ano. year. It does Não not adianta matter nós fazermos if uma we viagem, make a uma great grande trip, viagem, uma viagem international internacional. trip. Não Does not adianta a gente matter ter uma if we just casa have cheia de a coisas house full of boas, good things. se no nosso If dia in a our dia day-to-day nós não we do not manifestamos as manifest the virtues of virtudes de Jesus Christ. Cristo. Se If no in nosso our dia a dia day-to-day nós somos we are falhos na questão do failed in caráter, character, se o nosso if testemunho our é testimony arranhado is scratched pelo que a by what gente we fala, speak, pela nossa by the forma way de that we negociar, negotiate, pela nossa by the forma way de that we tratar treat as people, pessoas, de to viver live dentro da inside nossa of our casa. house. Então, nós believe acreditamos que um povo que people that participa de um participate in a ministério ministry apostólico e profético of a prophetic como o nosso tem apostolic que entender que o ministry that is ours testemunho é muito need to importante know that the na obra testimony de is Deus e very para a obra important de Deus nesta in terra. and for O the nosso work of testemunho é God muito on this earth. importante. Tem Its que entender testimony is este very povo important, and que the um people need to bom understand that a good testimony pode can impactar impact many muitas lives. vidas. Eu disse I aqui said na here Thursday quinta-feira que That não vou dizer que é uma I'm not going to say regra that's a geral, rule, that mas is as a general pessoas que rule, não vêm à but people that igreja, don't come to the principalmente church, da nossa especially casa, from our house, elas querem they want to ver see o que a fé que what is nós this faith that we professamos prophesize, está what is fazendo it na doing in nossa our vida. lives? Qual é What o is the impacto impact daquilo que a that gente we receive recebe here aqui no nosso in our dia a day-to-day? dia? A Bíblia Bible diz que é says uma nuvem de testemunhas. A Bíblia diz que a criação that there's a geme, cloud tem uma grande expectativa of por testimonies, conhecer os verdadeiros filhos de and people Deus. need to know Então, the assim, true Christ todo of God, mundo, the toda a true children of sociedade quer God. saber And all society o que a wants to gente know, vem fazer aqui na what do we igreja no come here domingo de to manhã, do enquanto in the church a maioria and está Sunday se morning, preparando para um when churrasco, the está na great praia, majority foi they para um are clube, preparing sei to lá, tá go dormindo, foi jogar to a bola. barbecue, Assim, o to que a gente vem go fazer num play football, domingo de manhã, a igreja? to sleep. O que a gente vem So fazer what are aqui we numa doing here quinta-feira à noite, on a Sunday como da morning? semana What are we here passada, doing que Thursday chovia a nights cântaros when it's nesta just cidade, raining e a so igreja much estava and the praticamente church was cheia, almost practically com placa full de rodízio de of some people alguns, that enfim. can't O que a gente vem drive because fazer? their cars aren't Então, as pessoas estão numa expectativa em it's not the relação à time nossa to vida. drive. É lógico que o mundo quer ver Logically, coisas people want to materiais. see material things, Especialmente especially quem those nos that know us. conhece, They quer ver want, quando é que vai oh, sair when are you disso, gonna, como é que você when vai are you pagar gonna as pay these dívidas, debts? como é que When are você you vai gonna mudar de casa, change your house? quando é When que are você you vai comprar gonna um buy carro, a quando é que você vai car? melhorar a When sua are you gonna roupa, buy enfim. better clothes? Mas Well,
Mais do que But tudo more than isso, all of this, o que causa o what verdadeiro causes the true impacto impact é o nosso is our testemunho testimony de of dentro. É inside. aquela obra que Is that Cristo work that fez Christ did lá inside of dentro. us. Então, o So the testimony testemunho, that nós we usually costumamos dizer say, testemunho, oh, eu fui testimony, oh, I was curado, cured, oh, Deus me God prosperou, made me eu fui prosperous. promovido no meu trabalho, ou eu consegui abrir uma empresa. Oh, I was promoted in my Bonito, work, tudo oh, I isso opened é um up a... testemunho. Tudo isso impacta vidas. Mas, amados, virtudes de Jesus sempre impactaram Something. muito But mais. no, Elas têm mais virtues of força Christ, do que qualquer the outra testimonies coisa of Christ, material they da have more vida. strength than all Ou você material não things of conhece life. pessoas muito Because don't you know abastadas people that que as pessoas nem dão valor porque ela é mal educada, pessoas don't que have são any mal value because educadas, they're pessoas que são badly grosseiras, pessoas educated, que humilham they os humiliate outros, people, pessoas que pisam step nas on pessoas, people. pessoas, They're enfim. wrong. Então, assim, So, o que what fala speaks mais alto? better? É o The dinheiro money que a that the pessoa tem person has ou é o or caráter their dela? character? É o It's the caráter character. dela. Porque as Because pessoas people falam, say, ah, é uma pessoa person insuportável. that's Às vezes só unbearable. é suportada, na Sometimes verdade, it's just porque tem unbearable dinheiro. because they're not Então, o unbearable because nosso they have money. testemunho, ele é So o our resultado daquilo que nós is the result cremos of what we e believe daquilo que nós and what we praticamos practice da in the palavra work de of God. Deus. O nosso Our testemunho, testimony ele é o is resultado the de uma result of a vida life com with Jesus. Jesus. O nosso Our testemunho testimony é o is the resultado result do que eu disse quinta-feira, de uma fé em that is a ação. Thursday of faith E in acima action. de tudo, And o above nosso all else, testemunho our testimony é a demonstração is the clara demonstration that is das clear of the virtudes virtues of de Christ Deus manifestadas em manifested nossa in our vida. lives. Então, diz So, a it palavra says in de the word of Provérbios, no Proverbs, capítulo 22, versículo 1. Medita estas 22:1. coisas A e good nelas name sê is more desirable than diligente, great riches. para que o teu To be progresso esteemed is better than silver seja or gold. a todos seja manifesto. Então, o que significa What does isso? this mean? Você tem que ter um progresso não só financeiro, mas um progresso como pessoa. Você tem que ser uma pessoa You need melhor. to be a better Você person. tem que ter qualidades que sejam visíveis todos os dias. Onde você andar. Você não pode ser uma pessoa dentro da igreja, uma You pessoa can't be fora a da person igreja, uma inside that pessoa church and quando você outside the está church. com um lado da When sua you're família, uma outra pessoa quando você está com with the- vizinhas, uma outra with pessoa your quando você está no neighbors, local de when you're in trabalho. the Ou, place of enfim, work. You nós can't be temos different. que You ter, need to amados, have estas these virtues virtudes of de Christ Cristo, né? Manifestas e sermos pessoas and to melhores. be people that are better. Então, para que, So que a gente why do we vem num come to our culto service se a gente não if melhora we're em not nada? better in anything? As pessoas The people percebem isso. perceive Principalmente this. quem convive dentro da mesma Especially casa when they e live in ainda the não same está house and nos they're not in caminhos do the Senhor. path of the Lord. Quantas How many vezes os times do crentes the não believers ouviram? have not O heard? que você vai What fazer are you na going to do in the igreja? church? Será que alguém aqui Will já não ouviu has isso? someone here not heard O this? que você vai What are you fazer going na to do in igreja? church? Você não You not muda. change. Você continua You're the assim, same. grosseiro. Você continua assim, You're treating tratando mal os teus your- funcionários. Você continua assim, não pagando as contas em dia. Você continua... Entendeu? Your workers badly, sem you don't perdoar, pay ou them sem on pedir time, you perdão. don't Então nós forgive, you don't precisamos ask for ter muito forgiveness. cuidado So, com o nosso we need to testemunho, have a lot of também care na with our questão das testimonies. virtudes. Also in the matters das of the virtues, of the qualidades. qualities. Temos Provérbios 22:1? Temos? Mais vale o bom nome, Proverbs 22:1 e aqui again. no bom nome good name é is o more bom desirable. testemunho, é a tua boa A good name marca, is your né? testimony. Do que It's a as mark. muitas riquezas. Olha, eu estou More costurando desirable aqui than great a minha van riches. que eu acabei de It's just falar. what I just said. E o ser be estimado é esteemed is melhor better do than que a silver or prata e o gold. ouro. Quantas How pessoas, às many vezes, people mais that are more humildes, eu vou falar humildes, humble, I'm não not no gonna sentido de say humildade humble not pessoal, in mas mais simples humble na questão financeira, na in questão their cultural. ways, but in Quantas vezes essas pessoas about não são muito mais money. queridas, And why não são how muito aren't they mais more chamadas called para as to rodas, to para o people to live convívio, né, around mais people? convidadas do que às And vezes uma sometimes pessoa many que people tem that have a lot muito of money. dinheiro, uma pessoa que tem ouro, que tem Those people prata, that have que enfim, silver, tem gold, carrão, great tem riches, tem but they have status. status. Então, So, o the bom good nome name, não é um nome it's not de a name of a família family apenas, just, um or a sobrenome, surname. não é que tenha um They have a status sangue status azul. of blue Esse blood, bom no. nome This nós good name is what we construímos. Esse construct. bom It's what nome we é o build. nosso It's our testemunho. testimony. Que quando That se when they fala no speak nosso about our nome, name, as people pessoas need têm to que lembrar o remember quê? what? Não o Not, dinheiro oh, que a the money gente that tem they ou have não or not tem. As have. pessoas têm que People need to lembrar remember que virtudes that de what Cristo virtues nós of temos. Christ that they have. O What que are the que virtues? nos What marca marks us como as cristãos, Christians, como pessoas as que servem a Deus, que seguem a Jesus Cristo? Jesus Olha Christ. também Eclesiastes capítulo Let's 7, see, Ecclesiastes versículo 1. Melhor é 7:1. a boa fama. O que é essa boa A good fama? name is É better o than fine testemunho. perfume. A boa fama é o que você forma
The de good name is the imagem testimony. a respeito The image daquilo that que you você vive, daquilo que você you give é it no seu respect dia a that you dia. live. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Se um unguento precioso, um perfume francês hoje, talvez. Better than a fine perfume. Né? Então tem gente às vezes que Some people say sometimes just pass it on. Just put on their perfume. usa um perfume que custa That R$700. costs $700. Tem perfumes de R$1.200. $1,000. E aí? And what? Mas não Oh, tem but they have testemunho. they have no Então testimony. esse cheiro não vai So significar nada. O bom isn't gonna perfume mean de anything. This Cristo, smell isn't gonna mean ele anything. exala The naturalmente good perfume quando of nós Christ, temos virtudes de smell it Cristo. Naturally, when you have virtues Amém? of Christ. Então, o dia da the morte day é of melhor death que o dia better do than the day of nascimento. birth. Não vou pregar sobre I'm isso not going to hoje. preach about this Mas, today, bispa, but Bishop, como what do you mean? assim? Como assim? Por quê? Porque o Because dia da the- morte é uma The day promoção, of né? death is a Quando uma promotion. pessoa morre, ela When foi you uma die, pessoa salva em I'm talking Cristo. about a person that is Salva saved em in Christ. Cristo. Ela foi They have been promovida para a promoted to the glória, glory, para a the presença presence of manifesta manifest de Deus. of God. E quando ela And when they- nasce, ela tem aqui they uma are carne, birthed, enfim, they de have pecado. their- Ela tem uma peregrinação. their, Então, path that apesar they have dela to ser take de here on Cristo, earth, como nós, even though they're of temos Christ, as we have lutas our do dia a battles dia of por day-to-day estarmos to be nesta here on terra. earth. Só para não Just so ficar it's not sem without entendimento understanding aqui. here. Mas But o que eu what I quero wanna lhe dizer é que é say is that melhor o bom testemunho do que It's qualquer better for a outra good testimony riqueza que se than for tenha. any other riches Ok? that you might have. Melhor do que um bom Better than a testemunho good não testimony, existe nada. there's nothing. Amém? E como é And que eu how posso can I obter obtain respeito dos respect of outros the e others ter and um have a bom good testemunho? testimony? Como é que eu posso ter How um can bom I have a good testemunho testimony na área do in the trabalho? matter of Como é que eu posso ter my um bom work, testemunho na or área in my familiar, family, na área or in my comercial, in the commercial work, empresarial, ministerial? or ministerial work? Triste coisa é dizer, nossa, aquela pessoa Oh, é um look, that person's a diácono, deacon. mas But é ruim, hein? É grosso, they're, é mal educado, não they don't olha, even não look, they don't even say cumprimenta. hi. Às vezes a They're, gente ouve yeah, isso. sometimes we listen, né? we hear this. É um It's an oficial. official. Então, assim, But como how que nós can we podemos ser Be pessoas people, how melhores? can we be better people? Porque carne todo Because mundo tem. Everyone Mas a has gente tem que flesh, aprender a but we subjugar need a to learn how carne to subdue e our flesh. deixar que as coisas do And that things Espírito, of e the aí Spirit, entram and then it's fruto do Espírito, as virtudes virtues de of Cristo, Christ né? Que elas sejam manifestas. manifest it. Se você If you seguir follow as virtudes que a the Bíblia virtues ensina, that Christ você vai teaches, obter you're going respeito, to receive respect, você vai obter you're bom going to receive testemunho, good testimony, você será you will be engrandecido por Deus e você vai ter conquistas definitivas na sua vida. be magnified by Então, a God. primeira lição a ser aprendida é sobre And caráter. the first thing that we Fale, need to learn, the caráter. first lesson is about character. It's a O que character. é isso? What É is sobre this? aqueles It's desejos about those internos que todos desires nós that we have, temos, né? internal As desires, nossas those motivations that we all as have, nossas those convicções. convictions. Caráter, Character, irmãos, é aquilo que nós somos Is de what we are verdade. truly. Caráter é aquilo que nós Character is somos what we truly are. realmente. É o que It's nós what we do fazemos when quando we nós are estamos alone sozinhos e and ninguém no one está is nos seeing vendo. us. Caráter Character é o que nós is what we are. somos quando nós temos When we muita have coisa à a nossa lot of things in our disposição, mas available nada to é us, but nosso, nós nothing não is tocamos ours, em and we nada not que não touch é anything that nosso. is ours. Caráter Character é aquilo que is tem that um homem de Deus which a man of que God, é pastor of a do seu pastor of lar, their que é home, exemplo that is para an sua example for the família. family. Character Caráter é aquilo que um is pai what a father faz, does. por For exemplo, example, quando ele está when he's viajando traveling e a sua família não está and com their ele. family's not Quando with um them. homem de negócios When a viaja businessman sozinho, travels fica alone, uma they stay semana, 10, 1 20 week, dias 10, num 20 outro days lugar, numa in outra another cidade, city, enfim, num in outro another país, country. ele está He's sozinho. alone. Caráter Character é aquilo que is ele that lá which what he there preserva por preserves amor a to love Deus, of por amor God, à to sua love to esposa, his por amor aos seus filhos children, to his e wife, por querer and ter to want to have conquistas definitivas definitive e ser engrandecido por Deus. conquests, and to be Porque as magnified by ofertas God, para pecar, elas existem grandized by a God. toda hora. Amém? É verdade? É verdade. Então, So, caráter character é aquilo que nós is that which what we verdadeiramente truly somos. É quando it's what alguém, when someone sabe, pode fazer um negócio do an illicit ilícito, business, mas por causa do but seu because of their caráter, character, por causa do seu because of their testemunho, testimony, a pessoa the person diz says no. não. Quantas how many pessoas people hoje today que se dizem call themselves cristãs Christian e fazem negócios and do ilícitos? illicit things?
aceitam um They suborno, aceitam um presentinho a para fazer present vistas grossas, aceitam to uma, look away, sabe, uma do a corrupçãozinha little corruption, para liberar alguma outra coisa to let ali. something Quantas slide, são to as let something pessoas que happen dizem, there. uma Oh, just a mentirinha little lie, comercial. commercial lie. Amados, o diabo Beloved, tem enganado The com essa devil tal de mentirinha comercial. has been Mentirinha, cheating you, lying mentirona, to you comercial, about this commercial, social, social é dos lie. infernos. It's from hell. Não existe There's no mentirinha little e lie or mentirona, big lie. como não existe As pecadinho there's no e little pecadão, e sin, no nós big sabemos sin, disso. because we know Né? this. Deus encerra God tudo puts all isso this no in pecado. sin. Então, hoje So nós today, vamos we're going to aprender learn sobre 6 about 6 virtudes. Eu virtues. poderia, imagina, How many- quantas virtudes how many de Jesus virtues of nós God can we poderíamos learn? aprender aqui. There's Não no tem fim. end. Jesus God é is a the fonte fountain das of virtues. virtudes. Mas eu But quero hoje passar 6 to speak virtudes bem about passadas 6 aqui, virtues here que levarão você that a will take you conquistas to definitivas. definitive Diga, conquest. conquistas Say it, definitive definitivas. conquests. Why? Por quê? Porque a honra Because the dada honor por given by Deus God se manifesta will be marcando o manifested seu by marking your testemunho. testimony. Jesus quer God que você wants you to colha com abundância, que have as a pessoas harvest vejam o seu with progresso abundancy, and material, to be able mas to see também your progress espiritual material, but e also o your seu spiritual processo, o seu and your progresso progress como uma as a person pessoa of de God. Deus. Diga que você Say, I recebe esta receive this palavra. word. Então você So, quer Do you want ouvir to 6 listen, virtudes hear about these importantes? 6 virtues that are important? Então diz It assim, says, number número 1. Conquistas Definitive definitivas conquests require exigem integrity. integridade. Why? Por quê? Porque se Because você if you conquista alguma conquer coisa, something, mas você but não tem you do not have integridade, o integrity, que, what que are vai you gonna do? acontecer? Vai You're going to perder. lose it. Por que vai Why are you gonna perder, lose it, bispo? Bishop? Porque Deus não Because pode Bishop honrar alguém because que não God tenha can't honor integridade. someone that doesn't have integrity. Integridade faz Integrity parte is do part of the caráter cristão. Christian character. Então olha o que diz Let's see Provérbios what it says in 17, Proverbs 7. 17:7. Ao insensato não convém a palavra excelente. Eloquent lips Quanto menos are ao unsuited príncipe, to a godless o fool. lábio mentiroso. How much worse O que lying significa lips to a isso? ruler? Quer dizer que você é What um it means? eleito de Deus, você é um It means you are escolhido, chosen of God. você é um You're príncipe, prince. você é um You are embaixador ambassador do of the- reino. of the Você kingdom. é o quê? A What are imagem you? e You're the image semelhança and de Deus. likeness of God. Você é um sacerdote real da nova aliança. Você é um Priesthood ministro of da the new graça de alliance. You're a Deus. minister of the Então, um lábio mentiroso, grace of God. sabe? So, Uma a lying lip, insensatez, você não pode macular a sua integridade. hurt your Para integrity. você é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do... So, Então, you can't. por que falha da pessoa insensata? Porque a pessoa What does it say about insensata, these ela não se person that preocupa are com as this godless questões de fool? integridade. Ela não está nem aí para a They don't even care integridade. about O integrity, the fool. insensato, The ele fool nunca does pensa em not think integridade, about ele nunca pensa em vida A life that is excelente. excellent. E a falta de integridade, ela afeta todas as áreas da nossa And it affects all nação. the areas of our nation. Se você começar a pensar por aí no governo, né, você vai se lembrar de quantos escândalos nós vimos nos últimos anos. Talvez como nunca na história do Brasil. Por quê? So, Porque a even if certos you look homens to our own falta politics here, integridade. we see Os irmãos estão entendendo? our politics, how Amém? they Então, lack integrity, a falta because we de have been seeing this integridade, ela está that is afetando affecting our também country now. muitos And ministérios. if there's lack of Quantos integrity, escândalos de you pastores? see so many scandals of pastors Quantos happening in the roubos churches. dentro da How many- obra de Deus? Quantos many- desvios de dinheiro? how many are Quanta stealing guerra of pelo money and poder? Quantas putting money in falcatruas de places where they shouldn't? bastidores? Quantas How many guerras internal internas, né? wars? Muitos Many ministérios ministries que tinham that had expressão ministerial Expression, nacional national expression, estão em they're in colapso collapse. por causa dos because of the escândalos scandals, de of the falta lack de of integrity. integridade. Então, há poucos líderes sérios hoje nesta nação. Há So there are poucos. Amém? not Há uma a lot crise de integridade. Leaders now. Mas isto And não it's é a para crisis of nós. integrity, but this is not for us. Provérbios 10:9 diz assim: Proverbs quem anda em integridade 10:9. anda. Whoever walks in Por integrity que eu walks estou securely. ligando integridade Why am a I conquistas talking about definitivas? integrity and Porque você vai definitive conquistar e uma conquest? pessoa Because íntegra vai andar you're gonna seguro, conquer. não vai perder. And a person that is Aquela in, conquista vai has ser integrity, you're going to walk definitiva. securely. It's going to be Mas o que definitive. perverte os seus caminhos But whoever é takes aquele que crooked não é paths, íntegro, né? those that Será are o quê? don't have any integrity, Conhecido. they Então, will os be found out. escândalos, So the a falta de scandals, integridade, the lack ela of também não integrity, fica it's not escondida.
É por It will isso not que a stay gente hidden. conhece, That is né, why we see escândalos so many no nível do governo, a gente scandals conhece in nos levels of the ministérios, a government, gente conhece of ministries. escândalos We know dentro scandals de in churches igrejas, and enfim, escândalos and às sometimes vezes of de families. famílias. Why? Por quê? Porque o Senhor Because não the deixa Lord does nada not leave oculto que anything não venha a occult ser that is not going revelado. to be revealed. Tanto as coisas So many boas things that are como as que good não são and boas things that aren't também, good. que é para It's você so that you saber may know quem who não é is íntegro. Imagine who você has fazer no um integrity. negócio com uma Imagine pessoa having business que with é somebody that taxativamente um insensato, que não fool, está nem aí com as questões de that does not integridade. Você care vai se meter numa coisa about dessas? integrity. Are you going to go Uma into moça vai that? se casar Well, com if um homem que não é A íntegro, woman is going to marry a man that Jamais. has no não integrity. vai conquistar No, they're not nada, going to conquer vai anything. perder, não You're vai ter gonna lose. honra You're de not gonna have Deus. honor of God. Enfim, coloque para mim a frase no Or- telão: quem ande em Tread integridade. with integrity. Não tenha Do nada not hide escondido. anything. O Those íntegro with integrity não tem do nada a not have anything esconder. to hide. Amém? Por quê? Why? Porque se ele Because for if he has íntegro, a integrity, vida dele his também life será will also trazida be à luz como um brought to testemunho de life as a integridade. testimony of E integrity. se não for, And if it's not, também vai vir à it luz. also will Por isso be- que muita will gente come to vive light. escondendo That is why coisas, sometimes mas people uma are trying to hora hide things, essas but then one coisas time das trevas são these things of darkness descobertas. Tá are- bem? Muito are bem. found out. Então, o íntegro é a the person mesma with integrity pessoa na is the igreja same person e fora da inside and igreja. outside the church. Ouvi 4 I heard amém. 4 amens. O íntegro é a A person mesma with pessoa integrity is dentro the da same igreja e inside fora and da outside the igreja. church. Será que eu poderia Could I encontrar find you você no In the supermercado? market, Mesmo que você não Even me though if you visse, didn't se eu see te me, if I visse, saw you, eu ia reconhecer como would I see you ovelha as a da Cristo vive? E você a mim sheep of também? the Lord. Será que nós podemos ser vistos, and nos myself encontrar em also, outros could you see ambientes, me, myself in na porta de uma escola, dos nossos filhos, a numa festa? party, at picking up my ok. children at Provérbios the school. 20, versículo 7. O Proverbs justo anda na 27. sua integridade. Quem é o justo? O righteous. salvo. Quem foi Who is righteous? The justificado saved. anda na sua The righteous integridade. lead blameless Felizes são lives. os filhos Blessed depois are their dele. Olha que children coisa after them. linda. How beautiful. Quando um homem é íntegro, When a uma person mulher é and- when a íntegra, man and a até woman, os filhos they have integrity. recebem o resultado Even da their sua children integridade. receive the results of Eu louvo a their Deus que integrity. plantei And I isso. praise God Eu e that minha I planted família this, myself and my plantamos family, isso. we planted this. Por quê? Porque Because o the result resultado, is o que é? what? Os The frutos, fruits, os filhos the são children honrados. are Porque honored because integridade integrity é um are valor. values. Então ela é So it's passada passed pelas by the atitudes. attitudes. Amen? Amém? Já contei I've already aqui. told you Bispo Bill our tá aqui no bishop Bill santuário? is here. No. Não, né? Muito bem. Então vou I'm going contar. to tell you. Eu já contei a história da I already banana. told you Você the sabe a story of história da the banana? banana. Quem não sabe a Those história da that don't know banana? the story, Ah, muita a lot of gente não people don't sabe. know. Nós éramos We were crianças. children. E tinham aqueles had mercadinhos, those sabe, de little- bairro. Tipo quitanda. Hoje não sei se existe Little mais quitanda. markets. Perto de mim não tem. Mas era um lugar que And there's a assim, place a mãe that the falava, faltou não sei o quê, corre mother lá, would say, quem "Oh, we lembra don't have disso? this, oh, go over there Vai and lá get this. pegar não sei o Oh, quê, faltou we don't have café, coffee, faltou oh, we don't have açúcar, sugar. vai buscar. can you go to né? this little E a market? gente And we would corria go e over ia lá there and buscar. get it. E era um was this mercadinho little market pequenininho that que tinha had, frutas some também. fruits. Umas barraquinhas assim de frutas. E como o homem era And how muito he was very conhecido, well era aquele known, pessoal those antigo de people bairro, of the- eles of the anotavam. neighborhood. Lembra que And they would anotava? just Você pegava, anotava e depois jot it down a what mãe you ia lá, o took, pai ia and lá then e the pagava. mother or E father would num go there desses and pay. dias, In one of these days, a minha mãe my pediu mother para o asked Bill her- ir buscar alguma coisa nesse Bishop mercadinho. Bill to go E o go Bill get something foi. in this market. And he went, Pegou lá as coisas que got minha all mãe those things that our pediu mother asked, e voltou com uma and he came back with a banana. banana. Uma Just só. one. E a minha mãe falou, eu não He said, pedi I didn't banana. ask for a banana. Você trouxe uma And you brought banana? one? Pelo menos least pegasse uma would penca get para a todo mundo. bundle. Não, essa aqui eu Oh, peguei no, I para got this one mim. for myself. Aí minha mãe disse, pegou da Where did you onde? get it? Peguei da I penca. got it out of there. Ah, é? E você And did you pagou? pay? Alguém Did viu? someone see? Não, eu tava com vontade, No, I peguei. wanted, Era I uma just só. wanted one and I just took it. Irmãos, Beloved. ele ia descascar, He was, sabe? he was about to Minha open mãe falou, it. não I said, descasca, do not não. open it. Não descasca, não. Porque se você Because if you descascar, open você vai it, comer a banana e you're a gonna casca. open- Então presta atenção. You're going to eat the banana Você pega and essa the, banana, você and the desce a peel. rua, vai lá no You're going to take mercadinho it, ali, go to the ficou market, verde. and it was green. E você vai lá You're e gonna say, fala, look, olha, eu I peguei a got this banana. banana. Eu vim I came to give devolver, it back. ou se eu não quiser de volta, eu Or vim if you don't pagar. want it back, Ele, I'm gonna eu pay. não vou lá. And I Eu said, não, no, I'm ah, going to você do it. vai. Oh, she said, yeah, you are. Irmãos, Beloved.
Ele He went. foi. E teve que se acertar com o homem You do have to- mercadinho. Assert Isso himself se with the man chama o over there in the quê? market. And what is this called? It's called Integridade. integrity. Porque Because ninguém no one- não tinha... Ah, mas naquele tempo não Oh, tinha but there's a time câmera, there's não no tinha camera. nada There's pra... no. Imagina que No alguém one ia doesn't saber even know que that aquele that moleque pegou uma banana. Kid took the banana. Deus God sabia. knew. E o The caráter character não would not permitiria allow that aquilo to lá. happen. Hoje Today a we gente see- vê, pega mesmo. Oh, take it, yeah. Pessoas que abrem pacote no Or people that supermercado, come os biscoitinhos e põem o Open pacote things in the supermarket. Open it, inflado, eat it, and put it back. vazio. Oh, anything. Isso é falta This is a de lack of integrity. integridade. Os For the irmãos estão brothers entendendo? understanding. O Senhor está nos The Lord is ensinando a teaching us to viver live virtues virtudes that are definitivas definitive, para conquistas, virtudes fundamental fundamentais virtues para conquistas for definitivas. definitive Porque conquests. você tira Because uma if you take a banana banana aqui, here, você não sabe o que you vão don't te know tirar where lá they're gonna take depois. from Não later. vai ser o It's equivalente not a going to uma be the banana. equivalent of a banana. Pode ter You can be certeza. right of Porque that. o que o homem 'Cause what you planta, plant, ele colhe. you Só que a harvest. colheita é But the sempre harvest mais is farta always- do que aquilo que foi always more plantado. plentiful what you Não tem pessoas plant. que não sabem So porque some people don't às know why vezes sometimes, está oh, sendo they're roubado being na vida stolen lá na frente. in life Porque lá because back atrás, then, uma banana, banana, uma bala, a- um apontador do amigo da escola, a pencil sabe? from Uma a- borracha, um negócio, uma canetinha diferente. From a buddy at school. E Deus está falando, oi, But God is saying, wait. oi, Whoa. oi, eu quero te I want to honrar. honor you. Mas But virtude virtues de of Cristo, Christ, uma delas é one of them is integridade. integrity. Diga, Say it, integridade. Quem é pai e mãe Who's a aqui, father, levanta a mother mão. here? Raise your hand. Como é que está a integridade How is dentro your da tua integrity casa, inside your com os teus house, with your filhos? O que é children? que você tem What have you taught them? ensinado? O que é que você What have you ensinou? Been teaching Tá them. tudo bem? Is it all right? Tá, bispa, não Bishop, I ensinei haven't nada. taught anything. Eles pegaram They banana took e a eu não banana and mandei they never devolver. said to give it back. É It's hora time de conversar a to speak respeito about it. disso. Talk about it. Sempre há There's tempo de always time to aprender. learn. Sempre há There's tempo de always time passar to coisas boas para os pass on good filhos ou things para to your quem quer children or que seja. whoever might Amém? be. Nós não estamos aqui nesse Are we not here in tempo. this time? Talvez nunca ninguém Maybe foi ensinado sobre no one isso. was taught Talvez here alguém about aqui this. diga, eu Oh, I nunca never ouvi heard isso. this. Someone might say here. Quantos How filhos many viram children have seus seen their pais children take pegarem the a banana? banana? Viram os They have seus seen their pais children subtraírem subtract coisas. things. Ora, Well, que modelo tiveram? What was their Então nós não who's their estamos model? aqui para acusar, para We're not nos here to revoltar. accuse Nós estamos ourselves and aqui go para back. No, we're here to corrigir correct coisas. O things. que eu disse? Aparar aquela You know, ponta, to sabe? Da cut out vida, that que fica little point, arranhando the thing in tudo, life o testemunho. that scratches Acertar all your isso. testimony. É tempo There's de it's acerto. time to- Jesus nos to ajuda. make Jesus it já right. nos perdoou, amados, de Beloved, todos os nossos Jesus has already pecados, forgiven us from all our das sins, bananas que from nós all the pegamos bananas that e we não took and we never devolvemos, gave Deus já back. nos perdoou. God has already forgiven us. Só que daqui But pra from here on frente, out, a gente vai we devolver are going as to give back the bananas. bananas. Os irmãos Are estão the brothers entendendo? understanding? Amém. Amen. Glória Glory a to Deus. God. Eu creio que I isso believe that serviu this para o served nosso for Bispo our Bishop Bill para Bill ter to have today hoje integridade integrity na in his sua life, vida, no seu his dinheiro, money, na in sua his house, casa, no in the ministério. ministry. Amen. Amém? Segunda Second virtude, virtue. vamos lá. Conquistas Definitive definitivas conquests exigem require humility. humildade. Provérbios Proverbs 29, 29, 23 diz says, assim: a soberba Pride do brings a homem person low. o abaterá. Ah, amado, Oh, beloved. vamos baixar. Beloved. Como é que fala? Vamos baixar a Let's just bola. Bring it down Sabe a por little. quê? You know why? O que vai acontecer What com o is going to happen to soberbo? the prideful? Vai ser abatido. Você sabe o que é ser They're gonna abatido? be Você já viu filme de guerra? Brought Vocês down. sabem que eu You adoro know that filme I de love guerra, né? war É um dos preferidos movies. meus. Those are my, O que é my abater? favorite. Você já viu? You know what it means to be bring down, to be brought down, to Matar. Quando um avião vem e abate o outro, ele vem por cima e... like when a pá. plane brings down another Dá plane. uma emoção. It's killing. It's Esse é o meu lado negro, né, irmãos? This is my dark side. I love war. Brincadeira, não I'm tenho kidding. lado It's not negro. I don't have a dark Mas, side, but principalmente os filmes I de love guerra war, históricos those nos historic ensinam muita coisa. Tiramos war muitas movies because lições, não é they verdade? teach us a lot of things, a lot Apesar of da lessons, dor even though there's daquela a lot of situação. pain from that Mas o que eu situation. quero dizer é que a But I palavra wanna de say Deus that diz que o homem soberbo, a pride soberba do homem o brings a abaterá. person low, Vai cair, vai se and prostrar. low, and they can get Mas as o low as death. humilde de espírito But the lowly obterá. in spirit gain honor. Humilde. Humilde de... Lowly in Então não é humility. humildade de calça velha, de sapato rasgado. Os irmãos estão entendendo? Ah, eu vou mostrar que eu sou humilde, fazer aquela cara assim de coitado. Não, coitado não é humilde, é coitado. Entenderam?
Coitado é coitado. Humilde And é aquela humble, pessoa que lá humility, dentro lowly person is the person ela não tem inside. soberba, They're ela not não tem pride. They have no pride. prepotência. Ela é uma pessoa como They are ela the person é. that they Ela are. They respeita respect todo mundo, everyone independently independentemente of do que what o the outro other tem, has ou or do que o what outro does não not tem, have, do que and ela what they tem, have do or que they ela don't não have. tem. Ela é They are humilde. So, Então, não se conquista grandes you don't coisas na conquer great vida things sem without integridade, integrity, sem um bom without a good testemunho, testimony, sem and without humildade. humility. A falta The de lack of humildade é um humility tropeço na is vida a- das pessoas e também evangélicas. It's a Tiago stumbling 4:6 diz that assim, olha, happens. antes James ele 4:6. dá maior graça. But he gives us more Pelo que grace. diz, That is why Scripture Deus, meu says, Deus, God opposes resiste the aos proud, soberbos, but shows mas favor dá to the graça humble. aos... Então, às So vezes, a sometimes pessoa the não person doesn't percebe even porque as see portas that. estão todas Why are fechadas. all the doors closed? Ah, Oh, o diabo, não, Satan, o diabo Satan, não, é Satan. No, Deus it's resistindo, God porque há resisting because soberba no there's coração. pride in the heart. E soberba Pride. não tem porta aberta, tem There's not open resistência da hearts. parte de There's not open Deus. doors. There's Né? resistance from God. Então, a So, graça, the grace, mais the graça most ainda grace that Deus God dá gives para quem é is humilde. for Diga those that glória are a Deus. Então, um So a grande great homem, man, uma a grande great mulher, woman, a um grande great empresário, um entrepreneur, grande a great profissional, um professional, grande a great pai, um grande father, ministro de great Deus, minister of God, é íntegro, inter- mas também has é integrity, humilde. integrity, but has also Provérbios 16:18 humility. diz, a soberba Proverbs precede a 16:18. ruína Pride goes e a before altivez destruction, de a espírito haughty spirit a before a queda. fall. Quando você vira uma So, pessoa when you become a soberba, person of pride, pode saber que logo lá na frente know vai that chegar a ruína. destruction will come in the Quando você vira uma pessoa when you see a altiva, person that's pode saber que haughty in logo spirit, chega a queda. Provérbios see that the fall will 13:18. Proverbs Pobreza e 13:18. afronta. Que ruim. whoever disregards Pobreza, discipline já comes to pobreza poverty é and shame. horrível. Afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Quem rejeita a instrução que é? Those that disregard discipline, Mas they o que have guarda a pride. repreensão But é whoever humilde. heeds correction, Será those that are humble, honrado. are honored. Então, amados, ser Beloved, humilde é To be participar do humble is to coração de participate Deus. in the Diga heart of glória a God. Deus. Say glory to God. E por que a humildade é tão Is humility importante? so important? Porque Because quando when Deus God começar a multiplicar coisas na starts to sua multiply vida, things in your life, quando when Deus God enriquecer enriches e you and makes you prosperar, prosperous, o íntegro, amados, the one o of integrity íntegro vai se manter na will integridade. keep himself E there. o And humilde the humble vai will keep continuar na sua himself in humility. humildade. Porque Because íntegro e humilde não tem nada a ver com o quanto To have tem ou o integrity quanto and deixa humility de does ter. not Amém? matter how much you have or how much you don't Para have. So to conquistar conquer, e para and conquistas for definitive definitivas, conquest, tem que ser íntegro you need to e have tem que integrity ser and humility. humilde. E quando você And when you estiver are em in a momento moment de of erro, error, quando você when se you are equivocar, mistaken, quando você when you pecar, sin, por exemplo, by example, reconheça o erro. recognize Peça perdão. the sin, Isso é ask forgiveness. integridade This is e isso integrity, é and this is humildade. humility. Amém? Well, Muito bem. Coloque para mim esta frase. Up there. Humildade Humility faz a makes the pessoa person ser remarkable. grande. Nós We conhecemos know people pessoas que têm That have muitos bens a lot materiais of e são material humildes. Mas também things, conhecemos and they're pessoas que não humble. têm nada But we know people that don't have anything e são and are extremamente extremely soberbas. prideful. Até nas Even in questões matters de of pegar um auxílio da igreja, Taking help, às vezes getting uma help cesta from the básica, a church. pessoa não tem o que Sometimes just comer. Sabemos que está some food cortando from the luz, church. que está no We seu know that quê, they a have gente nothing, vai and we ali, go and try nosso it, departamento and we de have a assistência department of, social vai ali, sabe que há uma situação social precária, fala, olha, a igreja tem cestas assistance. para algumas Look, we have famílias, algumas some food vidas, that we help sem some families. querer, né, mas Without nós trying to podemos say, te but ajudar, we eu can não help you. They preciso. say, I don't need anything. Ou então Or eu venho buscar num dia I que come ninguém here to veja. get it on a Ok. day that no one Nós sees. damos assim Look, mesmo. okay, we Mas give it the same way. estes But this sentimentos feeling do of the heart, coração, beloved, amados, Deus God está is there ali vendo. Às seeing. vezes essas Sometimes these situações situations são are permissões do Senhor para permissions ver of como é que God nós to lidamos see com how we isso. Não é? how we go A with pessoa it. tá How ali cheia de what do we dívida, do? tal. The person's De repente, full a of gente debt, quer dar and sometimes uma we're going to get oferta, an offer, a presente. present. No, Ah, no, no, no. eu não I don't aceito, receive. não aceito. Aceite logo, Receive você it, está you need it. precisando. É It's Deus God que that's está giving lhe it to you. dando. Só que passa But it por goes through pessoas. people. Não é Isn't it verdade? Então, a So, humildade faz a humility pessoa makes ser the person grande. remarkable. Terceira virtude. Third Vamos lá. 3. Virtue. Conquistas Definitive definitivas conquests exigem require dependency of God. dependência de Deus. Então,
eu não preciso, essa palavra não é para mim. Ih, vai perder muito na vida. 2 Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, diga comigo, a nossa suficiência vem de... Então, nós somos dependentes de Deus. Nossa, o que aconteceu? É para falar de dependência assim, com esse eco? Somos dependentes de Deus. Acho que é Deus falando. 1 Coríntios 15:10. 1 Corinthians 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha que coisa linda. Look how beautiful. Eu não tenho isso porque eu conquistei. I don't have this because I conquered. I did this. Oh, my mother left it for me. Oh, because of my family. Oh, because of my surname. No, I know. Pela graça By de the Deus, grace of God, sou I am what I am. E a sua And His graça grace que to me me foi was not concedida without não se tornou effect. vã. No, Antes, I worked harder than all of them. muito mais do que todos eles. Yet Todavia, not não I, eu, but the grace mas of a God that was graça with de me. Deus comigo. Mesmo quando você Even faz when you coisas do mais things que os outros, more than everyone foi else, Jesus it was quem te Jesus that ajudou. helped you. Foi a It was the capacidade capacity dele que that He lhe gave you. capacitou. Amém? Então, So, tudo que nós everything that we do fizemos in nesta this igreja, church, e nós vimos we um have seen a vídeo video hoje, a here gente today, se and we're emocionou, emotional. né? Tudo Everything que a that gente we fez have done até o till dia today, de hoje foi Deus it was que God operou, that foi a sua operated, graça. and it was His grace. Eu não I tenho, do not have, nem and ninguém no one aqui, here have any estrutura structure para fazer to esse do this trabalho. work. Não would not teria have como ter any way chegado to até come aqui here se não fosse a minha if it was not dependência, a nossa dependência by de Deus. my dependency, my Isso nós temos dependency on certeza God. absoluta. Então, And this I quando have nós certain, temos, absolute amados, a certainty. nossa So, suficiência beloved, when em we have Deus, a our nossa sufficiency in dependência God, do Senhor, isso gera this? um This compromisso. generates a Isso gera commitment. It raízes generates profundas. Quem é que não profound tem roots. raízes Who profundas does not na have igreja? profound Quem não roots in depende do God? Senhor? Those that Quem don't acha que é o depend seu in God. braço forte, Those que é o think seu that it's their dinheiro, money, it's que their é strong a sua arm, empresa, que a it's the maneira da surprise, pessoa it's the way administrar, that que a they sua administer, capacidade humana, it's essa their pessoa human não cria capacity. raiz. This Só person does cria not create raízes, roots. só Only tem you can only create compromisso roots. You have quem only depende commitment de when you Deus. depend Quem on sabe que a God. When suficiência you know vem that de everything Deus. comes from God. É isso que This is what gera o quê? generates what? Estabilidade Stability na in vida. life. Isso This traz brings conquistas conquests that are definitivas. definitive. Diga amém. Say amen. Olha, Look, amados, beloved, Deus vai God will manifestar a manifest sua His soberania sovereignty em in our nossa lives, vida e and nós we will veremos see o que what nós we have nunca never vimos, seen, eu and I creio. believe. Mas But quando when isso all tudo of this começar a starts to ser be manifested, manifesto, se if você you não are for not, íntegro, if you not, se if you você do não not have for integrity, humilde, if you do not se have você não humility, for if you are not dependente de dependent on Deus, God, a the primeira first tentação é você se desviar e dizer, temptation is fui for you eu. to go away and say, Sabia? it was me. Então Deus diz o quê? Quando você So, for rico, what does God say? When you're rich, não se do not esqueça que forget that it fui was eu me que lhe dei that gave you forças strength para to adquirir acquire riches. riquezas. Vamos dar um Give a aplauso ao round of Senhor. applause to the Lord. Glória a Glory to God. Deus. Quarta Fourth virtude, virtue, conquistas definitive definitivas conquests exigem require the right priorities in prioridades life. certas na vida. Eu já falei I've already bastante spoken a sobre lot about prioridades. priorities. I'm Estou just só lembrando remembering that. que a questão de ter The matter of prioridades having certas right é uma priorities is a virtude. virtue. E é And it's a virtude virtue of de Christ. Cristo. Porque Because Cristo Christ priorizou o que ele veio fazer aqui na Terra, o gave propósito priority dele. to his Então, quando você tem um purpose propósito, in- Deus te dá uma visão, And on earth. prioriza. When He gives you a Não tem priority, nada que possa te roubar do it. aquilo, Nothing porque can steal that Deus from you because está God is in naquilo. that. Deus vai God te will levar take para you to aquilo. that. Agora, se você But não if you don't priorizar, você se distrai. prioritize that, E aí você não you're chega not going to lá. make it. Olha o que diz Let's Provérbios see what 11, gives 27. Proverbs Quem 11:27. procura o bem Whoever alcança seeks favor, good finds favor, mas ao but que evil corre comes atrás to do one who mal, searches for it. este lhe sobrevirá. do Como you mean? assim? Às vezes não é Sometimes uma coisa it's not something that is pecaminosa, a sin, mas but é um mal it's porque te an tira evil because it takes daquilo you que é o away from foco, the que deve focus ser o that foco should be da of your sua life. vida. Então, So às vezes, sometimes você you sabe, may say, você está oh, you're procurando trying o to bem, find você está procurando good, you're acertar, trying to você está find procurando aquilo que Deus to quer que do the right você thing, to faça. do what God wants you to Você do. está indo na You're going to direção the que Deus path lhe that mostrou. God showed you. E aí But then, começa algum apelo, appeal sabe, starts of de alguma some outra other thing. coisa. E você And you corre go atrás after daquilo. that, Isso virou this o quê? became? Um It mal became na an sua evil in vida. your life. Por que virou um mal? Why? Porque Why? tirou do Because it foco, took you away tirou from the daquilo que focus. It Deus took you from where mostrou that que God você showed you that you deveria should estar be doing, fazendo, that you should deveria estar perseguindo, going for. né? Então, quem So, tem prioridades boas those that na have the vida, right priorities in alcança life, o favor de Deus. they have the favor Provérbios of God. 14, And 22 Proverbs diz 14:22 assim, says, acaso não é do not os those que who plot maquinam evil o go mal? astray. Então, pessoas que maquinam o mal vão Those errar. that plot evil,
Mas amor e those who fidelidade plan what is haverá good para os que find planejam o love and faithfulness. bem. Priorize as coisas For de us, Deus. give Priorize priority o que to those Deus things of manda você God, priorizar. Porque o que vai of what God acontecer na tells you sua to vida? give Amor priority to. e Why? fidelidade Because there will be haverá love para and você. faithfulness to you. De Of Deus, God, das of pessoas, people, você estará you are going to be protegido. protected. Você You estará are going to be guardado kept por by amor, love, por by pessoas people that are fiéis, faithful, pela by fidelity fidelidade of de God. Deus. So, Então, não, esse prioriza, esse maquinar o mal, às vezes não é que você fica pensando em fazer o mal, mas você coloca a prioridade em coisas que Deus não está, que Deus não quer, que Deus não tem, ainda que não seja pecado. Então, nós estamos aqui para planejar bem. Nós estamos aqui para priorizar as coisas certas. Então, coloca para nós lá. A nossa prioridade deve ser sempre a Igreja de Cristo. Então, se isso não está na prioridade, ele está falando, amado. Se isso não está na prioridade, o testemunho, desculpa, tá? O testemunho já está. Porque as pessoas veem. Lembra o que a gente falou quinta-feira? Não é o que eu falo, é o que eu faço. As pessoas não estão nem aí com o que eu falo, mas elas estão aí como eu vivo. Isso passa pelo meu testemunho. Então, essa questão da prioridade no reino, na igreja... mas o reino não é igreja. É sim. Yes, it is. Há um tempo eu já fui meio... é verdade, o reino está dentro, não sei o quê. Tudo balela. Tudo balela. O reino está dentro, mas o Senhor mandou que a gente vivesse para que o reino se manifestasse. Então, a igreja é a igreja de Cristo. Qualquer palavra que afaste uma pessoa da igreja é demônio. Vou deixar isso bem claro, não mudo o que eu falo hoje, porque hoje eu creio com convicção mesmo. Então, minha fé não passa pela igreja. Você não tem a fé de Cristo, você tem a fé de qualquer ímpio. But my faith does not go to congregate. It's outside of the church, it's outside of the word, so I don't care about your faith. Com todo All respeito. respect. Então, a nossa prioridade Our priority must always be the kingdom. Por isso que eu coloquei, vírgula, That's why I said kingdom. A igreja de Cristo. Porque não existe o reino isolado da igreja. The church não of existe o reino Christ. isolado da igreja. There's no kingdom without the church of Christ. Não, What is this story? Oh, the kingdom is kingdom. Oh, the church is church. No. Não mesmo. Não vem com essa teologia baratinha, theology that is, no. Reino implica Kingdom em igreja. Implies church. Point. Ok? Isso é virtude. Põe para mim a próxima. Só haverá conquistas definitivas se a prioridade for o Senhor. Tá vendo? Senhor Jesus, eu tenho Jesus, vou para onde eu quero. Não. Senhor Jesus, the Lord Jesus told you to come here. There will only be definitive conquest if you prioritize the Lord Jesus where He wants to be prioritized. Okay? Point. Então priorize a obra, priorize o reino, você verá o que virá a sua vida da parte de Deus, viu? Your life will be coming from a part of God. Mas bispinho do meu coração, o culto é bem no dia do rodízio da minha placa. Right on the day that my car can't be on the road. Você quer que eu fale o que para você, meu bem? Eu vou falar aquilo que a Bíblia diz. Priorize o reino. Prioritize the kingdom. Se você priorizar o reino, Deus vai te dar 2 carros. The kingdom, God will give you 2 cars. Ou um motorista. Or someone to drive you. Ou muito dinheiro para você chamar Uber toda hora. Call an Uber. Black. Bispa do meu coração. É que chegam uns parentes. Sometimes a relative comes. Sempre na hora que eu estou saindo para o culto. O que você quer que eu fale? Priorize o reino. Quem te ama vai te seguir. Love you will follow you. Bispa do meu coração. Eu tenho bebê. Eu tenho criancinha pequena, é difícil. Quer que eu fale o quê? Aqui, amado, na igreja não tem licença maternidade, com todo respeito. O que eu vou lhe dizer é,
priorize o reino. Time off. What I'm going to tell you is, Bispa, eu moro na Zona Norte. Kingdom. Oh, Bishop, I live in the priorize North Zone. o reino. Get priority to the kingdom. O grupo da Zona Norte. There's a bunch of people here that are always in every service, every Monday, every Thursday, every Sunday. Isso tem consequências e These have consequences and implications for eternity. Deus vai surpreender ao íntegro, ao humilde, the one that ao with integrity, the one of humility, those that are dependent of God, and those that prioritize the kingdom of God. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness. E a sua justiça, and all these things will be given to you as well. Essas coisas do dia a dia que a gente corre para lá e para cá para conseguir, todas elas vos serão all be given to you. acrescentadas. Então, selecione o que deve ser what needs to be the priority in your life. Põe a frase para mim. Do not waste your life with that which does not bring return. Amém? Conquistas definitivas, então, se constroem com integridade, humildade, dependência de Deus e prioridade com o reino. Número 5. Conquistas definitivas exigem... sabia que eu ia falar do bolso. I knew they were going to speak about the pocket. Se Deus deixasse o seu bolso de fora, você seria um mendigo. You would be a homeless person. Ele cuida do seu bolso. He takes care of da sua bolsa. Of your pockets, of your purse. Look, beloved. Não há pão duro exaltado por Deus. Não há pão duro, mão de vaca. Ai, que termo horrível. Não há sovina miserável, mesquinho, avaro, exaltado por Deus. Não há na Bíblia. Não há. Toda pessoa generosa é exaltada por Deus. No petty people exalted in Provérbios 11:24. Only those that are generous are exalted in Christ. Não, aí. A quem dá liberalmente, ainda Proverbs se 11:24-25. mais. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Não, é justo reter quanto? What is it just to retain? 90, que o dízimo ainda é 10, 90. Meu diácono, não é 90%. 90. É 10. Não estamos lá, não, no outro lá. Então, olha só. Aqui o dízimo é 10. Here the tithe is 10. Ao que retém mais do que é justo, você tem que reter 90. You can retain. Se você retém mais do que 90%, você está retendo o dízimo. If you more than that, you're retaining, withholding pura the perda. tithe. 25. And then you come to poverty. A alma generosa a generous person will prosper. E quem Whoever refreshes others will be refreshed. Oh, glória, não é? Então, dar a So Deus to give e dar to ao God, próximo to get to the next, mostra a it grandeza shows da the pessoa. person's Então, se você quer ser uma pessoa generosa com Deus e com o gratefulness. próximo, So if you comece want to be hoje. generous, prosperous, start Comece today. hoje. Isso fará This de will make você you a uma person that pessoa is grande. great, Amém? remarkable. Sexta e Sixth última and last virtude virtue of this desta morning. manhã. Conquistas Definitive definitivas conquests exigem require uma vida growing spiritual espiritual life. crescente. Aleluia. Hallelujah. Então vamos Let us lá. go. Integridade, Say de integridade. Humildade. Dependência de Dependency Deus. of God. Prioridades Correct corretas. priorities. Generosidade. Vida espiritual crescente. Spiritual life, growing spiritual life. Ora, a vida espiritual é a base, growing spiritual life is the base de toda a of all vida. life. Então, So, é com it's vida with a spiritual life that grows, com amor with the genuíno genuine a Deus. love of É God. quando você When está you are crescendo growing na in graça grace e and the no knowledge of conhecimento the do Lord, Senhor, que that você you will vê see a the manifestação da manifestations of the soberania sovereignty de of Deus. God. E o seu And your testimony testemunho will será be great. grande. Coloca Let's lá see para mim, this. por favor. Conquistas Definitive conquests definitivas are se built constroem with com an vida intense spiritual espiritual. life. Vida espiritual. Olha, Look, quem tem vida espiritual those that have an intensa intense spiritual não se life conforma com o mundo, Are not conformed with the não world. aceita as They propostas do not do mundo, accept não se envolve com os prazeres passageiros e and demoníacos the do pleasures mundo. of the world. Salmo 1:1-3, tome para você. Psalm 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
to 3. Nem se Blessed assenta is na the roda one dos who does not walk in step with the wicked, Antes, or o stand seu in the way prazer that sinners está na take, lei do or sit in the Senhor. company of mockers, E na but sua whose lei delight is in the law of the medita de Lord, dia e de and who noite, meditates in his law envolvido day com as and coisas night. de Deus. That Ele é person is como like a árvore tree planted by plantada streams of junto à water, corrente which de yields its águas, fruit in que season. no devido tempo, olha o que o Look what Senhor the está dizendo, Lord's saying. dá o And whose seu leaf does not fruto, wither, e cuja folhagem whatever não they do murcha, e prospers. tudo quanto ele faz será bem sucedido. É assim que você tem que ser. É isso que você tem que querer para a sua vida. Amém? Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da Joshua lei. 1:8. Se envolve com a palavra. Medita nele dia e noite, para que tenhas Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. O teu caminho e serás bem-sucedido. Diga sucesso. Success. Diga vida bem-sucedida. Life. Conquistas definitivas. Caráter a toda prova. Life, successful life, character, testemunho testimony de vida. of life. Diga, são o they are the resultado results de uma vida a spiritual life consistente. Eclesiastes 8:12. Ainda que o pecador Although a faça wicked o mal person commits 100 100 vezes crimes, e os may dias live a se lhe long time, não olhe do para o not look at the pecador. sinner. Eu I sei know com that it will go better with those who fear God, os que temem a Deus. who are reverent Esquece before o Him. pecador. Forget the sinner. Parece que não está It looks like acontecendo it nada. seems like O nothing fim is dele happening já to está him. traçado, vai His arder end is eternamente already no traced. inferno. He is Mas gonna para você burn que teme a in Deus, hell. eu bem sei, But you eu that bem have sei, God, eu sei and I com know, certeza and I que have bem vai certainty suceder para that você. the Amém? goodness Então, eu termino lhe dizendo o will happen seguinte. to you. Eu lhe mostrei como So I que showed you conquistas definitivas how acontecem na definitive vida. conquests Eu lhe happen in life. mostrei que I showed you how atitude de attitudes integridade, of de integrity, of humildade, humility, a of dependência de dependency of Deus, a God, the priorização prioritization correta da of vida, a corrects of life, generosidade, generosity, a vida the espiritual spiritual life that is intensa intense. fazem What com que they você do, they make you viva, do to live, experimente to try as the manifestações da manifestations of the soberania de sovereignty of Deus. God, E que você and that you may veja see a honra de honor Deus of na God in sua your life. vida. Que nesses And that in 7 these 7 anos, years, essas these virtudes virtues sejam may o seu be your testemunho, testimony, sejam may o be seu your dia a dia. day-to-day. Essa These decisão, decisions, igreja, church, não pode they passar can't de go hoje. through here today. They can't Segundo pass aos today. Coríntios 1:20, para a gente orar. Porque quantas são as 2 promessas de Corinthians Deus, 1:20. For no matter how many tantas promises tem God has nele made, o sim, they are yes in Christ. porquanto And também so por through ele Him, é o the Amen amém, is spoken by us para a to the glória glory of de God. Deus, por nosso, então diga, por meu So intermédio, by my, a glória de Deus se manifestará. Porque as so the glory of promessas God do will be Senhor manifested by us, to us. já Because tem the promises of God nele, have already in Him, para minha for my life, vida, o the sim yes e o and the amém. amen. Essas These promessas promises se will manifestarão manifest abundantemente quando eu when passar a viver com when I live with a testemunho testimony que that mostre shows as the virtues virtudes of de Christ. Jesus. Todo o All the resto rest será will be consequência consequence da minha my life, vida, do meu of my envolvimento e do meu and my crescimento espiritual. spiritual Em growth. nome de In the name of Jesus. Jesus, amen. Aleluia! Aleluia! Quem está pronto para Who is ready conquistas for definitive definitivas? Vamos Let ficar us de stand pé. up. Levante suas Raise your mãos hand aos to the céus. Fale para Jesus que você agradece Tell por Jesus ele that you ter thank Him tratado for com Him você treating dessa you forma this way that is so tão practical, prática, so tão simple, simples, tão so gostosa. wonderful. Pai amado e bendito, Beloved muito Father, obrigada, Jesus. Mais uma vez, o Once Senhor again, fala aos nossos You speak corações. to our hearts. Não uma palavra de teoria, Jesus, mas uma in a palavra word de of vida theory, but prática, do dia a dia. Day to day. Deus, parece tão simples, God, it seems so easy. mas quanta dificuldade na how nossa carne, muitas Many difficulties vezes, in life do we para have so many vivermos times essas virtudes, to Jesus. live in these virtues. Ó Deus, mas eu te But peço, God, Pai, I ask you, se alguém if aqui, someone Pai, no here meio in the middle dessa of this mensagem se sentiu felt culpado, guilty,
da falta de integridade, falta de humildade, Senhor. A falta da generosidade, da dependência de Deus, das prioridades, do crescimento espiritual. Pai, o Senhor na cruz do Calvário já nos perdoou, Senhor. E a Tua palavra diz que os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós queremos viver essa novidade de vida, Pai. Então, Jesus, se nós estamos ouvindo isso hoje, o nosso futuro começa hoje. Em relação a estas conquistas, em relação a estas virtudes, manifesta, Pai. Manifesta essas virtudes na vida de cada filho, de cada filha, de cada jovem, Jesus. Manifesta especialmente dentro das casas, Pai. Que os nossos familiares sejam impactados. Que os nossos familiares vejam o resultado do investimento de vida que fazemos vindo aqui os domingos de manhã, as segundas de oração, as quintas-feiras, Pai, aos sábados no culto do Eficaz. Jesus, nós não podemos ser as mesmas pessoas a cada sermão, Jesus. Ó Deus, o Teu Espírito fala, o Teu Espírito nos convence, o Teu Espírito nos ensina. O Teu Espírito nos capacita a praticar, Jesus. Não é difícil, não. E eu tenho certeza, Pai, que saindo daqui nós teremos inúmeras oportunidades, Jesus. Inúmeras provas, Pai, para mostrarmos a nossa integridade, Jesus, a nossa humildade, Jesus, a nossa dependência de Deus. Teremos inúmeras oportunidades de mostrar, Jesus, a nossa generosidade. Sim, meu Deus. Ó Deus, teremos inúmeras oportunidades, Pai, de mostrar que estamos crescendo espiritualmente, amadurecendo, Jesus. Teremos inúmeras oportunidades, Jesus, para mostrar quais são as nossas verdadeiras prioridades na vida, Pai. Jesus, obrigado por estar aparando arestas, consertando, arrumando, Senhor. Ó Deus, nos tornando pessoas melhores para nós mesmos, para a nossa família, para a sociedade, para o reino, Jesus, para a Tua igreja na face da terra. Que esta semana, Jesus, estas virtudes sejam, ó Deus, manifestas através do nosso testemunho. E que imediatamente nós possamos ver a honra de Deus, a grandeza de Deus, os sinais, os prodígios, as maravilhas, Pai. Que as nossas conquistas sejam reais, definitivas, Pai. Assim nós saímos daqui, Pai, certos de que esta palavra já está produzindo grandes frutos em nossas vidas. Em o nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo são e serão sempre permanentes na vida de todo aquele que crê. E esta semana será uma semana inigualável, porque nós estamos praticando a palavra, somos sábios, somos prudentes, e pode vir o fogo, pode vir a água, nós não seremos queimados, nós não nos submergiremos, nós permaneceremos firmes em Cristo Jesus, porque a nossa vida está edificada sobre a rocha eterna. Saímos daqui em paz, alegres, cheios da vida abundante de Jesus e prontos para conquistar. Amém e amém.